Efésios capítulo 5, versículo 18 até o versículo 33. Abra sua Bíblia nesse texto. É o texto que nós vamos usar. Não todo ele nesta noite, mas se Deus nos permitir, uma boa parte daquilo que nos é pertinente nesta noite. Como eu havia dito a vocês, nosso assunto hoje é casamento, vida conjugal, família, coisa boa demais. A palavra do Senhor nos traz uma orientação muito segura para as nossas vidas. O Senhor é o idealizador e o criador da família. Quando alguma coisa está desajustada na família, ninguém melhor do que Ele para curá-la, para consertá-la, para ajustá-la, que a família pertence ao Senhor. E Ele sabe como corrigir, arrumar e organizar a nossa família, nosso casamento. Então apenas acompanhe em sua Bíblia o texto da palavra do Senhor. Efésios 5, a partir do versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Muito bem, eu tenho certeza que a grande maioria, para não dizer todos vocês, já leram, já ouviram esse texto, e já ouviram muitos pregadores falando sobre este texto. Nesta noite, com certeza, o que eu vou falar não é novo, mas é apenas para recordar algo que eu acredito que você já sabe. Mas se porventura alguém aqui nunca ouviu isso, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite como ter um casamento feliz. Esta frase seria um absurdo há mais ou menos uns 80 anos atrás. Porque para a cultura ocidental, há cerca de 80 anos atrás, casamento era sinônimo de vida feliz. Quando você falava em casamento, você estava falando do ápice da realização de um moço e de uma moça. Era casar-se. Isso era a coisa mais fantástica. E o índice de divórcio nessa época era mínimo. Mas houve uma mudança cultural tão terrível na nossa sociedade nos últimos 80 anos, que o índice de divórcio, que era muito baixo, abaixo da casa de 10%, em todas as Américas, ele pulou de menos de 10% para cerca de 69% hoje, entre os casais até o 7º ano de casamento. Isso é algo de grande calamidade, isso é catastrófico. E por isso, o conceito de casamento hoje, ele precisa ser associado junto com uma receita para algo que possa te fazer feliz, como eu propus para vocês. Como ter um casamento feliz. Até 80 anos atrás, dizer que alguém se casou era automaticamente dizer: alguém está feliz. Por quê? Porque se casou. Hoje nós temos que dizer como que o seu casamento pode ser um casamento
feliz. Essa mudança cultural, essa mudança na visão que as pessoas têm, inclusive do casamento, é resultado de nós nos aculturarmos a uma sociedade impenitente, uma sociedade que não teme ao Senhor, uma sociedade desobediente, aborrecida de Deus, uma sociedade completamente transviada e pervertida. E o resultado é que os conceitos desta sociedade, do que é amor, do que é relacionamento, eles deturparam a realidade do que é casamento. E salvo os casos daqueles que casam no Senhor, ou seja, daqueles que foram criados no caminho do Senhor e conhecem a palavra de Deus, e ainda assim com muitos riscos, mas salvo esses casos, homens e mulheres, jovens, homens e mulheres, se casam sem sequer entender qual é o conceito elementar da ideia de casamento. Qual é o segredo para um casamento. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto, instruindo as famílias, ele fala sobre a maneira como o casamento deve ser. E tem especialmente 2 pontos que ele vai tocar aqui, que eu espero falar a vocês nesta noite, sem cair no lugar comum que vocês estão cansados de ouvir, inclusive pregadores que fazem piada com o assunto, mas eu quero tocar em 2 pontos inicialmente, que são 2 pontos fundamentais para você compreender qual é a concepção bíblica de casamento. E esses 2 pontos, eles não estão organizados aí no texto de forma sequencial. Eu quero começar pelo principal deles, que está exatamente aí no versículo 32. Quando o apóstolo Paulo termina de descrever como seria um lar perfeito, segundo a nossa única regra de fé e de prática, que é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz o seguinte, a frase dele: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Este versículo parece um tanto quanto enigmático, dentro de um texto onde o apóstolo Paulo está falando sobre casamento, sobre o papel da esposa, sobre o papel do esposo, e de repente ele introduz esta frase, esta expressão, dizendo: o casamento é algo misterioso, mas não propriamente o casamento, Cristo e a igreja. Bom, o que ele está falando? Este é o grande segredo da palavra de Deus para um casamento feliz. É precisamente o que ele colocou neste versículo 32. E é este segredo que nós precisamos desvendar para entender como que o meu casamento pode ser mais feliz, que caminhos eu devo tomar, que conceitos eu devo ter, que tipo de disposição deve existir no meu coração para que o meu casamento seja feliz. Para aqueles que são solteiros, antes de estabelecer um casamento, você precisa desvendar esse segredo, este mistério, para saber o que fazer. Esta palavra que é descrita ou traduzida aí por mistério, ela também pode ser descrita ou pode ser traduzida como segredo. Talvez a sua versão esteja escrito assim: este é um grande segredo. E que segredo é esse? A maneira de expressar a frase do apóstolo Paulo não está dizendo que é alguma coisa indecifrável, mas está dizendo que é a chave de tudo que ele disse. É isso que ele quer dizer com essa expressão. A chave para que você entenda o que é casamento é este grande mistério, que é Cristo e a igreja. Em outras palavras, Paulo está entendendo que desde quando o Senhor Deus estabeleceu o casamento, lá em Gênesis capítulo 2, quando ele trouxe para o homem uma varoa, e quando uniu os dois, e por isso ele repete no versículo 31, ele repete, Gênesis 2, 24, ele repete esse texto aqui exatamente porque ele está fazendo uma conexão direta entre a relação de Cristo com a igreja e a relação do marido com a mulher. E como ele faz essa relação? No entendimento do apóstolo Paulo, e é o que ele está pondo aqui, é o que ele já pôs lá em Colossenses, e com certeza ele está se baseando naquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou sobre o casamento. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que quando Deus estabeleceu o casamento, Deus já estava pensando na obra salvífica de Cristo à igreja. Ou seja, o casamento foi idealizado à luz do que Deus ansiava fazer pelo povo através de Cristo Jesus. O casamento foi construído, foi idealizado por Deus para ser um exemplo, uma ilustração viva e prática da obra redentiva que ele estava para realizar através do seu Filho.
Este plano Deus traçou antes mesmo que o homem tivesse caído em pecado, mas Deus já estabeleceu isso. E este é o grande mistério. A vida conjugal foi escrita para apresentar, para nos fazer entender, sentir o que Cristo sentiu e o que a igreja deve sentir, e nós sabemos o que é isso diante da graça maravilhosa do Senhor. E embora isso pareça um tanto quanto complexo, à luz das Escrituras isso vai ficando mais claro. Porque o que o apóstolo Paulo está demonstrando é que, depois de falar que a mulher tem que se sujeitar ao marido, o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, o que se espera ouvir do marido e da esposa é o seguinte: mas isso é muito difícil. Isso é quase que impossível. Como é que eu vou conseguir me sujeitar ao meu esposo como a igreja se sujeita a Cristo? E o esposo vai dizer: como é que eu vou conseguir amar a minha esposa como Cristo me amou? Isso é impossível. E então o apóstolo Paulo cita Gênesis 1, Gênesis 2, 24, e diz: este é o grande segredo, este é um grande mistério, Cristo e a igreja. Ou seja, o casamento, ele mostra aquilo que Cristo fez e nos faz admirar ainda mais a obra do Senhor Jesus. Mas na contrapartida, o que isto serve de orientação para a nossa vida quanto à vida conjugal, quanto aos nossos relacionamentos? No mínimo, nós podemos extrair daqui alguns conceitos muito importantes que vão nos ajudar no nosso casamento. O primeiro deles é que, se você quer ter um casamento abençoado, você precisa começar exatamente neste ponto: Cristo e a igreja. Este é o ponto de partida. A referência a respeito do matrimônio é o próprio relacionamento de Cristo com a igreja. Você quer ter um casamento abençoado? Então comece por aqui. É isso que Paulo está falando. Você quer dar conta de se sujeitar ao seu esposo? Você quer dar conta de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Então comece precisamente por esse ponto: Cristo e a igreja. E é este o grande segredo de um casamento feliz. É um casamento que tira como exemplo para a sua convivência, para o seu relacionamento, o exemplo de Cristo e o exemplo da igreja. O posto de Cristo e o posto da igreja. O tratamento de Cristo e o tratamento da igreja. Este é o ponto inicial, este é o ponto de partida. Marido, cada um se comporte como Cristo. Esposa, cada uma se comporte como a igreja. E vocês dois juntos entendam, somente através da luz lançada por Cristo ao salvar e amar a sua igreja, a luz lançada pela igreja, posta sobre as mãos de Cristo Jesus, é que você vai conseguir realizar e viver o seu casamento. Não são as orientações da Ana Maria Braga, não são as orientações do Faustão, não são as orientações daquele monte de vídeo que você recebe todo dia no Facebook, no WhatsApp, dizendo o que é casamento, o que tem que ser, o que tem que não ser, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. O ponto é simples, o segredo é esse: Cristo e a igreja. Eu preciso fazer pelo meu cônjuge o que Jesus fez pela igreja. É isto que é o grande mistério. E é isso que Paulo está dizendo. Você quer ter um casamento feliz? Então imite a Cristo dentro do seu casamento. Homens, vocês querem ter a melhor esposa do mundo? Imite a Cristo dentro do seu casamento. Esposas, vocês querem ter o melhor esposo do mundo? Imitem a Cristo dentro do seu casamento. Se sujeitem ao seu esposo como a igreja está sujeita a Cristo. Que tipo de sujeição é essa? Vamos lá, eu gosto muito de falar sobre isso, eu não quero me estender nesse ponto, mas quando a gente fala sobre isso, parece que a tarefa das mulheres é mais difícil do que a nossa. Eu não acredito nisso, eu acho que a tarefa dos homens ainda continua sendo a mais difícil. Mas se você quer saber como que é essa tarefa da sujeição, porque infelizmente o movimento feminismo criou um fantasma em torno dessas palavras como sujeição, submissão, e parece que é quase um crime ou um palavrão usar essas palavras. Mas vejam só, como que é a sujeição de Cristo à igreja? A igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Mas você vem todos os dias aqui na igreja e você tem liberdade para cantar, tem liberdade para adorar, pede coisas ao Senhor, sabe que as suas orações são levadas diante de Deus, você sai daqui com o coração rejubilante,
você sai daqui com alegria, encorajado, trabalha todos os dias sabendo que o Senhor está trabalhando por você. E você descansa na direção que o Senhor Jesus está dando para a sua vida e para a sua igreja, porque você sabe que a direção de Cristo é melhor do que a sua. Vejam só, essa sujeição é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Quando nós olhamos para a maneira como a Bíblia ensina essa questão da sujeição, em nenhum momento a Bíblia coloca a mulher como alguém inferior ao homem, muito pelo contrário. A Bíblia descreve a mulher como a grande joia, o grande tesouro terreno dos homens. E então o papel do homem, o papel de ser o cabeça, não significa que o homem vai ser um autocrata, ditador dentro de casa, e que a mulher vai ser um robozinho que vai baixar a cabeça e obedecê-lo. Muito pelo contrário, a Bíblia coloca a mulher como auxiliadora, a grande conselheira do marido. O marido é que vai publicar do lado de fora da casa as decisões. Mas dentro da casa eles vão conversar, eles vão ouvir um ao outro, eles vão discutir no bom sentido os assuntos e vão chegar a uma conclusão. E o marido, como líder, como cabeça, ele vai apresentar essa decisão. Então às vezes os maridos brincam por aí, a gente ouve muito isso. Ah, a gente que vai falar, mas quem decide são elas. Na realidade não é isso. Quem decide somos nós. Quem publica a decisão é o marido. Por quê? Porque se a decisão não agradar, quem vai levar a bronca é o marido, porque esse é o papel do cabeça e do líder. Ele assume o ônus daquilo que foi decidido. No livro de Salmos, isso é descrito de uma forma muito bela. Nós lemos no capítulo 128, ou no Salmo 128, que a mulher está no interior da casa. A ideia é que o homem é a casa, e a mulher é a joia preciosa dentro da casa. O homem é o porta-joia, e a mulher é a joia. É assim que a Bíblia descreve essas duas coisas. E o exemplo máximo, voltando a Efésios, o exemplo máximo que nós temos disso é o relacionamento de Cristo com a igreja. Quem subiu à cruz para que a igreja não tivesse que ir lá? Foi o Senhor Jesus. Quem foi pregado na cruz para que a igreja não tivesse que ser pregada lá? Foi o Senhor Jesus. Quem derramou o sangue na cruz para que o sangue de nenhum de nós tivesse que ser derramado? Foi Cristo Jesus. É precisamente assim que o casamento deve ser. Ser líder, ser o representante, ser o cabeça, significa ser aquele que, no momento em que um sacrifício for necessário, é esta pessoa, é este indivíduo que vai tomar esse sacrifício. Ser submissa significa que esta é a pessoa que vai se valer, que vai receber os privilégios deste que sacrificialmente se entrega. Isso vai implicar em gratidão, amor, devoção, empenho, compromisso, fidelidade. Essas questões todas estão embutidas aí dentro, e Paulo resume isso de uma forma extraordinária. Ele diz: este é o grande mistério e este é o grande segredo. Fazer um pelo outro o que Cristo fez por nós. Fazer um pelo outro de tal maneira que o nosso relacionamento conjugal seja um retrato da obra redentora. Cristo e a igreja. É isso. Esta ideia, que é uma ideia simples, mas é uma ideia poderosa, é a ideia que a Bíblia nos traz e apresenta a respeito do que é casamento. Então, vejam só, quando nós, dentro da nossa casa, não vivenciamos isso, nós desconstruímos a ideia da redenção. Já perceberam isso? Eu vou repetir. Quando nós casados não entendemos este segredo, este mistério, nós desconstruímos a ideia da redenção. Porque quando nós falamos a respeito de vida conjugal, é uma coisa. Outra coisa é quando nós vivemos. E quando falta dentro do lar amor, compreensão, quando falta graça, quando falta misericórdia, quando falta liderança, quando falta submissão, mais cedo ou mais tarde, ou os nossos filhos, ou os nossos vizinhos, ou os nossos amigos vão perceber isso. E mais cedo ou mais tarde, os nossos filhos, os nossos amigos, ou os nossos vizinhos vão ler na Bíblia, ou vão ouvir alguém lendo na Bíblia, que o casamento é uma comparação com a obra do Redentor. E aí a pessoa vai olhar: mas espera aí, este casal que conhece a Cristo Jesus, sabe disso, vive nesse pé de guerra? Bom, eu não posso, como é que eu vou confiar nessa obra da redenção? Será que um dia Jesus vai fazer comigo o que eles estão fazendo? Deixa eu trazer isso um pouquinho para dentro da sua casa e do seu contexto, da nossa casa. Vejam só, se uma esposa lê nas Escrituras, e o esposo deve amar como Cristo, porque esse é o grande segredo, o casamento exemplifica a obra da redenção. Imagine
que essa esposa tem um marido truculento ou um marido infiel, qual é a referência que ela vai ter de Cristo Jesus? De um Cristo truculento ou um Cristo infiel? Percebe o quanto este exemplo é importante para a nossa vida? Até a obra da evangelização que nós temos que cumprir e que devemos dar como testemunho é prejudicada quando o casamento não se estabelece dentro dos devidos contornos, que são os contornos das Escrituras. Então o grande segredo para o casamento é esse: marido, se comporte como Cristo; esposa, se comporte como a igreja. E nós juntos vamos experimentar algo maravilhoso. Por quê? Porque a relação de Cristo com a igreja é uma relação perfeita, harmoniosa, amorosa, e é uma relação para sempre, ela não termina. Quando você pensar, nós já falamos, não vou voltar no assunto do divórcio, mas quando você, por algum motivo, pensar em divórcio, pense nisso. Será que Cristo um dia vai se divorciar de você? A palavra de Deus diz que não, e jamais. Ele diz: nenhum dos que o Pai me deu se perderá, e não podem nenhum deles ser arrancado das minhas mãos. E é assim também que você, marido, deve cuidar da sua esposa. Jamais abandoná-la. E é assim, esposa, que você deve confiar no seu marido e saber que jamais ele vai te abandonar e que você jamais vai abandoná-lo, porque você não tem esperança fora dele. É assim que deve ser. Isto é o que a Bíblia ensina. Este é o grande segredo. Mas não termina aí. Há um outro ponto importante, e este agora está no começo do texto. Nós partimos de um ponto que está no final, que é esta frase do apóstolo Paulo: o grande mistério, ou grande segredo, Cristo e a igreja. O casamento está completamente associado a isso. Qual é o outro ponto importante para nós? É o ponto que está antes dessas recomendações que ele deu. Está lá no versículo 18 até o versículo 21. O apóstolo Paulo começa falando sobre uma prática que ele condenava, que era a prática da embriaguez. O apóstolo Paulo não é contra a bebida alcoólica. Em nenhum lugar você vai encontrar ele fazendo algum tratado contra a bebida alcoólica. Ele é contra o excesso, a embriaguez e o vício. E aí você vai encontrar ele falando sobre isso. Mas o apóstolo Paulo, ele no capítulo 5 da carta aos Efésios, ele está tratando da parte prática da vida cristã. E ele está dizendo o seguinte: olha, tome cuidado com a embriaguez. E a embriaguez aqui pode ser com outras coisas, não precisa ser necessariamente com o vinho. Tem gente que se embriaga com poder, tem gente que se embriaga com dinheiro, tem gente que se embriaga com sexo, tem gente que se embriaga com as coisas mais diversas do mundo. A questão é: não saia da sua normalidade, não perca o senso, não saia da sua razão, não perca a razão, por coisa alguma, nem pelo vinho, nem pelo dinheiro, nem por nada disso. Existe um caminho muito melhor do que o caminho de encher a cabeça com álcool. Existe um caminho muito melhor para você lidar com os seus problemas, com as suas dificuldades, para você sentir alegria, para você se divertir. Existe um caminho muito melhor. E que caminho é esse? Ele diz: enchei-vos do Espírito. Nós sabemos que no dia da conversão, no dia em que Cristo, o Espírito Santo penetra o nosso coração, ele passa a morar em nós definitivamente. É o selo do Espírito do Senhor, ele está dentro de você, nada pode arrancá-lo de você. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos ficar cheios do Espírito, ou o Espírito pode ficar contrito dentro de nós, constrangido dentro de nós por causa de uma vida de pecado. E então nós devemos nos esforçar para sermos cheios do Espírito de Deus, lendo as Escrituras, orando, pedindo ao Senhor que Ele nos encha com o seu Espírito. Isso ele diz no versículo 18. E a partir daí, ele passa a descrever como é uma vida cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito vive de que maneira? Vejam lá, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja, ele fala 3 características de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem nos seus lábios um cântico constante ao Senhor. Ela louva, ela exalta, a alma dela está cheia de alegria. Nós estudamos pela manhã o cântico de Ana e de Maria, falando um pouquinho sobre as mães,
E Ana e Maria cantaram ao Senhor, dizendo: minha alma engrandece ao Senhor. Este Deus que com poder fez coisas extraordinárias por aquelas mulheres e continua a fazer por nós. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus não têm os lábios cheios de palavrão, cheios de ódio, cheios de raiva, cheios de fofoca, cheios de intriga. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus não têm tempo para brigar, não têm tempo para ficar de fofocar e de picuinha um com o outro, seja dentro de casa, ou seja na igreja, ou seja em qualquer outro lugar. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas cantam a Deus, elas exaltam ao Senhor, elas falam dos grandes feitos do Senhor. Então não pense que você engana alguém com essa conversa de que você é um santo, vestindo roupa de santo e vindo na igreja e se comportando como um santo aqui dentro da igreja. Porque pessoas santas, cheias do Espírito Santo de Deus, elas adoram a Deus, elas falam sobre Deus, elas glorificam a Deus, elas não perdem tempo falando de outra coisa que não seja exaltação ao nome do Senhor. Pessoas cheias do Espírito Santo não apenas cantam e exaltam de coração ao Senhor. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas gratas, pessoas agradecidas a Deus. O versículo 20 diz que elas dão sempre graças a Deus por tudo, não é por algumas coisas, não é por aquilo que elas acham bom. Elas dão graças a Deus por tudo. Gente cheia do Espírito Santo está sempre agradecida a Deus, mesmo passando pelas mais terríveis dificuldades, elas agradecem a Deus. Gente reclamona, sabe aquele, hoje eu vi essa expressão depois de muito tempo, sabe aquele o Lipe, né? Tinha um desenho lá que tinha um leão e tinha uma hiena chorona, que ficava o tempo inteiro, ó céus, ó vida, ó mundo cruel. Gente reclamona. Gente assim é gente vazia do Espírito Santo de Deus, porque gente cheia do Espírito Santo de Deus não reclama. Gente cheia do Espírito Santo agradece a Deus por tudo. Ah, tá ótimo. Ah, estou com dor aqui, estou com dor ali, mas isso não importa. O importante é que Deus tem cuidado de mim. Eu estou com dor porque Deus quer que eu tenha dor, ué. Eu não sei porquê, mas Ele sabe. Então, graças a Deus. Estou apertado? Estou. Por quê? Não sei. Mas com certeza é para uma coisa boa, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estou chateado com um monte de coisa, estou chateado com as coisas, mas não com Deus. Com Deus eu só tenho a alegria. Minha alma engrandece ao Senhor. Gente cheia do Espírito Santo é assim, agradece a Deus por tudo. Não fica enxergando defeito em todo mundo, na igreja, no pastor, nos presbíteros, nos diáconos, no irmão, no vizinho, no papagaio, no cachorro, na sogra, na mãe. Gente cheia do Espírito Santo não fica fazendo isso. Gente cheia do Espírito Santo agradece a Deus pela sogra, pela vizinha, pelo vizinho, pelo papagaio, pelo cachorro, pelo marido, por tudo. Agradece a Deus. Porque sabe que cada um desses é uma peça usada por Deus para trabalhar o seu coração. Muito bem. E finalmente, no versículo 11, ele diz que pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que se sujeitam umas às outras no temor de Cristo. Então, nós temos aí o segundo ponto do segredo de um casamento feliz. O primeiro deles é entender que o meu casamento deve ser vivido à luz deste mistério, Cristo e a igreja. É assim que o casamento deve ser processado. Eu devo tentar imitar com todas as forças esta relação preciosa de Cristo com a igreja. O segundo ponto aqui para nós é que nós precisamos de poder para sermos casados. E este poder é a presença do Espírito Santo dentro da sua vida. Porque no casamento nós vamos ter que nos sujeitar um ao outro. E para sujeitar um ao outro, segundo as Escrituras, é necessário que você tenha um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Então, sabe o que isso me faz perceber? Me faz perceber que quando Paulo está falando de casamento aqui, ele não está falando do casamento entre incrédulos, e ele não está falando de casamento entre pessoas que são um verdadeiro vazio, e o coração parece um vácuo. Mas ele está falando de casamento entre um moço e uma moça com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. Porque corações cheios do Espírito Santo de Deus são capazes de se sujeitar um ao outro no temor do Senhor. Quando dentro de um casamento a esposa não é capaz de se sujeitar ao marido,
o marido não é capaz de se sujeitar à esposa, considerando cada um o outro superior a si mesmo, o que nós temos é um casamento entre dois vácuos. E dois vácuos somados só podem produzir um grande vazio. Infelizmente as pessoas se casam por esse motivo. Se sentindo vazio, um jovem procura uma jovem para se casar, achando que a jovem vai suprir o vazio do seu coração. E o grande vazio do coração do homem é o vazio de Deus. São pessoas vazias de Deus que casam tentando resolver o seu vazio com uma pessoa, com uma companheira, com um companheiro. Quando descobrem que, ao invés de resolver o vazio, eles criaram um verdadeiro abismo, somando estes dois vazios, aí eles vão tentar com a infidelidade, vão tentar com vícios, os mais diversos, vão tentar uma série de outras coisas e, por fim, vão desistir e vão se render ao divórcio. Que sempre foram vazios. Entraram no casamento para exigir, extrair e sugar alguma coisa que possivelmente o outro tivesse. Mas o resultado é que pessoas vazias do Espírito Santo não têm nada para oferecer. E aí a Bíblia diz que quando um abismo chama outro abismo, a coisa não tem como sair bem. Não vai melhorar, só vai piorar. E então, vocês que são solteiros, meu conselho pastoral a vocês, quando vocês forem procurar alguém para se casar, primeira coisa que vocês vão pedir a Deus: Senhor, coloca perto de mim uma moça, um moço cheio do Espírito Santo de Deus, porque eu não quero casar com vazio. E nós pais precisamos começar a orar desde cedo para que Deus abençoe os nossos filhos assim. Porque casamento com vazio tem o fim decretado antecipadamente. É apenas uma questão de tempo. E o apóstolo Paulo, quando ele descreve o que é ser cheio do Espírito Santo, exatamente antes de começar a falar como que o marido e a esposa devem se comportar, ele não faz isso por um acaso, mas ele está exatamente criando este ambiente para mostrar o seguinte: o segredo de um casamento feliz são corações cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, vamos voltar aqui nos versículos 19, 20 e 21. Você já imaginou, você esposa, você esposo, como seria se o seu esposo estivesse tão cheio do Espírito Santo que, ao invés de ser um rabugento, brigão, ele estivesse o tempo inteiro cantando e louvando a Deus com salmos e hinos? Já imaginou viver casada com um homem assim? Que acorda pronto para cantar, que vem almoçar em casa com os lábios cheios de adoração a Deus, e no meio dos louvores a Deus ele olha para você e te faz um elogio, porque quem está acostumado a elogiar e a louvar a Deus vai elogiar e louvar aqueles que estão perto também, porque isso é um modelo de vida. Gente cheia do Espírito Santo é assim. Já imaginou você chegar em casa à noite, depois de dar aula, depois de cumprir o seu trabalho, e encontrar a sua esposa não com uma lista de coisas que você não fez, que ela gostaria que você fizesse para brigar com você, e ao invés disso você chegasse em casa e lá da garagem você ouvisse a voz da sua esposa cantando: minha alma engrandece ao Senhor. Aí você: não, nem vou entrar agora, eu vou pegar uma rosa lá no jardim, porque eu quero entrar com uma rosa, porque esta melodia merece uma flor. Já imaginou como seria a sua casa assim? Você quer o seu casamento mais feliz? Então ore a Deus para ser mais cheio do Espírito, para que a sua esposa ou seu esposo seja cheio do Espírito Santo. Porque pessoas cheias do Espírito Santo louvam a Deus, e é gostoso estar perto de quem está louvando. É terrível estar do lado de quem está reclamando. Você já imaginou você conviver com o esposo e com uma esposa agradecidos a Deus? Que a cada meia dúzia de palavras eles dissessem: obrigado pelo que você fez por mim, obrigado, Senhor, por esta mulher que o Senhor pôs do meu lado. A gente não se dá conta o quanto é importante agradecer. Eu recebi no começo do ano um tio meu muito educado, do lado ele na realidade é esposo de uma irmã do meu pai, e ele sempre foi conhecido por ser um homem muito crente e um homem extremamente educado. Ele foi criado numa família que só existem no meio de a mãe e várias tias, e eram mulheres de tradição europeia extremamente educadas. A gente brincava que a educação dele, a formação dele foi europeia, foi muito, muito elegante.
E ele entrou na nossa casa. Nunca tinha hospedado, já tive o privilégio de ser hospedado por ele, mas nunca tive o privilégio de hospedar meu tio. E ele veio me visitar e eu recebi. Quando ele entrou na minha casa, a segunda palavra, depois de me comentar, que ele disse: muito obrigado por nos receber. Mas eu falei: meu tio, você nem chegou ainda, você nem sabe se você vai ser bem tratado. Não, você abriu a casa para nós, muito obrigado. E aí, posso fazer uma oração? Pode. E aí ele já orou agradecendo a Deus por estar ali na minha casa. E foram 4 dias em que ele nos agradeceu constantemente. E eu disse para ele várias vezes: tio, se o senhor quiser ficar aqui uma semana, um mês. E eu tive que voltar atrás naquele exemplo que eu dou do presunto, porque naquele caso o presunto não azedou. Foi bom demais recebê-lo lá. E ele podia ficar em casa quanto ele quisesse, porque é gostoso demais conviver com pessoas agradecidas. E a palavra de Deus diz que a gratidão é resultado de um coração cheio do Espírito Santo. Gente ingrata. Eu só vou pegar o microfone por causa da gravação, mas senão... É muito bom você conviver com gente agradecida. E conviver com gente agradecida anima a gente a agradecer mais. É contagiante. E então o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para nós é que se você encontrar uma esposa, um esposo cheio do Espírito Santo de Deus, o seu casamento será um casamento feliz, porque é bom viver com alguém que tem cântico nos lábios e que tem gratidão no coração. Mas vamos lá, vamos colocar este casal aqui, essa esposa e esse esposo, dentro deste contexto de alguém cheio do Espírito Santo. O versículo 21 diz que sujeita-se um ao outro no temor de Cristo. Vejam só, tem 2 características nesse versículo. Está dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus considera o outro superior a si mesmo. E o apóstolo Paulo já falou isso em Colossenses, já falou isso em Gálatas, está falando aqui, já falou na carta aos Romanos, que a demonstração prática da nossa fé e nosso amor por Deus é o nosso amor pelas outras pessoas, considerando sempre o outro superior a nós mesmos, colocando a necessidade do outro antes da nossa, colocando o direito do outro acima do meu. Isto é realmente vivenciar a fé e o amor que nós recebemos de Cristo Jesus. Agora imagine você ter um esposo assim. Já pensou, mulheres? Um esposo que coloca a sua vontade, a sua opinião na frente da dele? Já pensou? Já pensou nisso? Né? Um esposo que na hora de escolher o que nós vamos... o restaurante onde nós vamos almoçar no Dia das Mães, ele diz: não, eu não vou escolher nada, quem vai escolher é você. Um esposo que quando chega no supermercado, ele não vai escolher a marca, é você que vai escolher. Um esposo que não vai ficar dando a opinião dele sobre o que você vai fazer em casa, onde você vai pôr os móveis, mas ele diz: querida, eu confio no seu bom gosto. Já pensou, esposos, numa esposa que confiasse inteiramente na sua liderança? Uma esposa que quando você dissesse assim: olha, esse mês, querida, não dá, ela dissesse: tá bom, querido, é isso aí. Hã? Vocês acharam que eu ia dar exemplo só para eles, né? Já pensou que bênção uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, e quando você chega em casa e diz assim: querida, eu estou esgotado, ela diz: eu sei, por isso nessa noite eu vou alegrar o seu coração, não vou te cobrar nada hoje, vou te fazer uma massagem, né? Você pode ficar, se você quiser ficar no sofá com controle remoto, mudando 2 horas de canal, você pode fazer o que você quiser, que eu não vou interferir. Uma esposa cheia do Espírito Santo, que diz para você: querido, hoje ao invés de você orar, posso fazer uma oração por você? Eu quero orar por você. Uma esposa cheia do Espírito Santo, que se sujeita ao outro no temor de Cristo. Gente, é assim que um casamento é feliz. Eu estou cansado de ouvir por aí vídeos de piadinhas sobre casamento.
piadinha, inclusive usando a palavra de Deus. Coisa séria se diz com seriedade, não com piada. E a coisa séria que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que o nosso casamento precisa ser à luz do relacionamento de Cristo com a igreja, e o nosso casamento, para ser um casamento abençoado, precisa que o cônjuge, o esposo e a esposa busquem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos voltar de novo agora no versículo 18. Você imagine o seu esposo chegando em casa cansado, vazio, e ele diz: querida, pega aquela garrafa de uísque que está lá no armário, porque hoje eu não estou aguentando, eu estou mal. Já pensou você, marido, chegar em casa e quando você for procurar sua esposa, ela está largada no sofá, com meia dúzia de latas de cerveja do lado, porque ela não aguentou a pressão do dia e ela encheu a cara. Esse é o oposto de ser casado com alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo louvam, agradecem, se sujeitam. Pessoas vazias vão ter que encher a cara, ou vão ter que pegar o cartão de crédito e sair para o shopping e estourar o cartão, para tentar com a alegria de comprar, suavizar as pressões da vida. Esse é o contrário. E aí fica simples de entender por que nós temos casamentos e temos maridos e mulheres infelizes nos nossos dias. O problema não é o cônjuge, o problema é a falta do Espírito Santo de Deus no coração. E a última frasezinha aqui deste versículo 21, que não pode ser deixada de lado jamais: sujeitando-se um ao outro no temor do Senhor. E eu quero encerrar com esta palavra, porque esta expressão é uma expressão maravilhosa. Viver temendo a Deus é o grande segredo para uma vida abençoada, seja solteiro ou seja casado. Temor ao Senhor não é apenas sentir medo, não é apenas isso. Temor ao Senhor é saber quem é quem neste universo, é saber que Deus é Deus e que eu sou criatura, é me colocar no meu devido lugar. Saber que Deus é Deus implica em saber que o Todo-Poderoso, Santo, Reto e Justo se esvaziou da sua glória, veio a este mundo e se entregou, se sujeitou a homens pecadores para salvar homens pecadores através de um sacrifício horroroso, em meio a dores e aflições terríveis, em meio a grande agonia, para salvar uma pessoa má como eu, como você, gente como nós. Temer a Deus é não apenas reconhecer que Deus é Deus e que eu sou a criatura, mas o temor a Deus é produzido por este reconhecimento que o amor de Deus é algo tão fantástico, tão extraordinário, foi demonstrado de todas as maneiras possíveis e imagináveis, e este amor me alcançou na minha perdição, no meu pecado, no lamaçal de pecado. Este amor me alcançou de uma maneira tão extraordinária, que me deixou embasbacado, que me deixou sem palavras, que me deixou sem sentido. E eu não consigo fazer outra coisa a não ser contemplar este Deus e adorá-lo por causa deste amor. Isso é temor a Deus. É reconhecer a sua majestade, o seu amor, a sua bondade, a sua justiça, a sua santidade, a sua retidão. Reconhecer a sua misericórdia, a sua paciência, a sua longanimidade. Reconhecer a sua soberania, reconhecer a sua divindade, reconhecer a sua glória, de tal maneira que você não consiga fazer outra coisa a não ser admirar este Deus dia e noite. E por admirar este Deus, a única coisa que você quer fazer é tentar se comportar de uma maneira parecida com Ele. E ao tentar se comportar de uma maneira parecida com Ele, você cai exatamente no que o apóstolo Paulo vai ensinar, do versículo 22 ao versículo 29. Esposas, sejam submissas a seus maridos. Maridos, amai suas esposas, se entregai por elas, como Cristo se entregou pela igreja. O apóstolo Paulo emenda essas coisas todas. Não são coisas complexas, são coisas simples. E este ensino é um ensino profundo para o nosso coração. Quer que o seu casamento seja feliz? Então, lembre que o seu casamento é um retrato do amor de Cristo pela igreja e da sujeição da igreja a Cristo. Quer ter um casamento feliz?
Peça ao Senhor todos os dias para que Ele te encha com o Santo Espírito dEle. Clame ao Senhor pelo seu esposo e pela sua esposa, para que o Senhor os encha com o Santo Espírito. Porque corações cheios do Espírito Santo de Deus são maravilhosos para se conviver. Quer ter um casamento feliz? Admire ao Senhor, tema-o de todo o seu coração, porque assim você será movido a imitá-lo. E ao imitar o Senhor, você não fará outra coisa a não ser buscar com todas as suas forças o bem da pessoa que Deus colocou do seu lado, sua esposa, seu esposo. Os casamentos estão quebrados nos nossos dias porque falta Cristo, porque falta o Espírito do Senhor, porque falta Deus dentro desses casamentos. Não falta terapia, não falta dinheiro, não falta viagem, não falta nada disso. O que falta dentro dos casamentos dos nossos dias, inclusive até casamento de cristãos, o que falta é Cristo, o que falta é o Espírito Santo, o que falta é o temor a Deus Pai. Enfim, falta a Trindade dentro desses casamentos. Porque aonde a Trindade Santa do Senhor está, a presença do Todo-Poderoso faz os milagres que você não acredita que podem acontecer. Mas se o Senhor estiver presente dentro da sua casa, estes milagres acontecerão. Seu marido pode mudar sim, da água para o vinho. Sua esposa pode mudar sim, da água para o vinho. Seus filhos, seus pais. Porque para Deus nada é impossível. Que Deus nos ajude. O nosso casamento pode ser feliz. Basta que a gente obedeça e siga a instrução da palavra do Senhor. Amém?